os pagãos reencarnando no cristianismo. Podemos dizer que também influenciou o materialismo, ateísmo? Entendi. Entendeu, Cris? É um pouco essa questão da aversão em relação à fé, né? Como esse catolicismo deturpou de sobremaneira a essência do cristianismo, eu acho que aqueles que sofreram essa deturpação, uma vez depois reencarnados, eles rejeitam a ideia da fé, porque a fé foi instrumento de pressão, de cerceamento, de morte. O que vai Talvez acontecer? por aí. Nós vamos ter, durante a história, um período muito longo de inquisição, perseguição, fogueira, tortura, morte. É um período longo e largo em termos de território, que não é só uma cidade. É um território muito grande, durante muito tempo, sob uma opressão sem igual em termos de tortura e tudo mais. Então, quando a gente vê esse processo aí de perturbação, a gente imagina a quantidade de gente foi queimada, torturada, porque a gente só fala, foi queimado, e os que morreram dentro do calabouço? Os que tiveram as suas unhas arrancadas e morreram? Os que sofreram tanta tortura que não resistiram? Olha, eu nem vou falar isso, faz até mal a gente ficar falando das torturas, mas era muita tortura absurda que faziam com as pessoas. Então, uma alma dessa desencarna com um ódio de religião enorme. Então, às vezes as pessoas dizem assim, como é que pode a gente ter várias encarnações? Tem gente que não acredita em Deus, se já foi e voltou. Não é Deus, é religião. Observem hoje um movimento que tem, que é muito curioso, chamado, eu acho que chama Wiccas, as bruxas. Isso. Já viram as bruxas modernas que tem? São as bruxas do bem, que elas vão para a floresta, elas vão fazer suas poções. Essas pessoas estão loucas para exercitar a sua mediunidade, para exercitar a sua espiritualidade, para fazer a sua conexão com o divino, com o sagrado dentro da floresta, no meio da mata. Marcam seus encontros, mas elas têm horror à religião. Mas elas adoram o sagrado, porque são almas profundamente apunhaladas. Então, às vezes, você diz assim, minha filha, você ficou doida. Elas levam caldeirão, elas se vestem com aqueles chapéus, mas isso faz parte assim, como se fosse uma curtição de uma visão religiosa, tipo assim, eu não quero fazer parte desse modelo encaixotadinho que o cristianismo tem. Então, elas querem viver a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas sem os rótulos. Não me traga rótulos. Eu quero viver para me conectar ao divino. Aí eu ficam cantando música celta, rodando em torno do caldeirão. É um negócio legal. Mas aí você vai dizer, de onde veio esse pessoal, gente? De onde são essas almas? São os queimados, os torturados, os feridos, os destruídos, os perseguidos, os encalabouçados, os que viveram nas masmorras, os que tiveram suas famílias destroçadas, os que fugiram desesperados e foram caçados no mundo mortos. As almas criam uma aversão imensa com a religião e com o cristianismo, consequentemente. Então, é compreensível pelo tanto de gente que foi torturada, que a gente tenha uma quantidade de pessoas que assim pensem. Então, quando acontece esse fenômeno aí que está sendo comentado na pergunta, a gente tem que lembrar do exército de criaturas que ainda estão sequelados emocionalmente pelo largo período de perturbação que nós, não foram outros, que nós produzimos nas almas deles quando estivemos no comando das religiões.